Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Sou a anfitriã de hoje e olha, nós temos uma missão bem ambiciosa para esta análise. Com certeza. E olá a todos que nos acompanham. Estou animado para o papo de hoje. A ideia hoje é desconstruir totalmente aquela imagem antiga, sabe? De que a direção de uma escola se resume a burocracias, a assinar papéis e preencher planilhas. Exato. Aquela figura do diretor trancado na sala com pilhas de documentos, né? Nossa, total. A gente quer revelar como a liderança eficaz, o planejamento estratégico e, a participação real da comunidade afetam de forma direta a capacidade cognitiva e socioemocional dos estudantes. E para guiar essa nossa exploração, nós vamos nos basear num artigo acadêmico muito revelador, chamado A Eficiência e Eficácia da Gestão Escolar no Processo Ensino-Aprendizagem. Sim, escrito pela Catiane Nunes e a Francisca Rolim. É um material bem denso, mas muito necessário. Elas examinam a evolução histórica e também a parte conceitual da administração escolar aqui no Brasil, indo rumo a uma gestão mais democrática. Certo. Então, vamos desempacotar isso. Porque existe uma diferença imensa entre simplesmente, administrar um espaço e verdadeiramente gerir um espaço de aprendizado, né? Ah, sem dúvida. A premissa fundamental aqui, e que as autoras deixam muito claro, é que a gestão educacional moderna não busca só aquela eficiência técnica e fria. Aquela coisa de manter as luzes acesas e o telhado sem goteira. Exatamente. O objetivo principal é a formação de cidadãos. É criar pessoas capazes de atuar no mundo do trabalho e na sociedade de forma crítica, sabe? É uma responsabilidade gigantesca. Mas para entender o impacto da liderança atual e porque a gente precisou evoluir de administração para gestão, a gente precisa olhar para o retrovisor. Não dá para ignorar de onde viemos. Pois é, o texto destaca muito a influência do modelo capitalista e mais especificamente o taylorismo na educação. Nossa, o taylorismo nas escolas. Isso é algo que muita gente não para pensar. Sim, e é assustador, porque a administração era vista como um processo quase puramente científico, super focado no controle, na racionalidade e, naquela produtividade puramente quantitativa. Historicamente, desde a época da República, a direção escolar era basicamente a encarnação do poder do Estado, né? Uma figura de autoridade burocrática máxima. Isso. Focada em controlar o número de matrículas, a frequência dos alunos e o patrimônio físico. E o texto até cita Félix e Souza para mostrar como isso isolava a escola do seu contexto social. Então, a escola tradicional operava quase como uma linha de montagem industrial. Praticamente. Uma fábrica de diplomas. Onde a direção era a chefia da fábrica garantindo que as peças, ou seja, os estudantes, passassem pelas esteiras no tempo certo, sem se importar com quem eles eram fora dos portões. E olha, o que é fascinante aqui é que validar essa analogia da fábrica nos ajuda a ver o estrago. Porque esse formato de dividir para conquistar levava um desperdício enorme de potencial. Um desperdício humano, né? Total. Era um modelo que gerava estagnação social. Porque se você trata o aluno como uma peça de esteira, você falha miseravelmente em desenvolver o pensamento crítico dele. Claro, a peça não precisa pensar, ela só precisa se encaixar no molde. Exato. E se esse modelo de linha de montagem falhou tão feio na formação cidadã, a gente tem que se perguntar o que engatilhou a mudança para o modelo mais dinâmico que temos hoje. É porque a escola não acordou um dia e decidiu mudar do nada. Precisou de um empurrão. E esse empurrão veio da lei. A resposta está no marco legal e em como ele redefiniu o papel de quem lidera. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a pesquisa das autoras aponta direto para a aprovação da nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB de 1996. Mais especificamente o artigo 3º, inciso 8º, que é um divisor de águas. Sim, esse artigo exigiu, não foi uma sugestão, ele exigiu uma flexibilização, uma descentralização e a implementação obrigatória da gestão democrática. É o momento em que a lei diz que a escola não pode mais ser um feudo do diretor. Exato. E a partir daí a gestão ganha duas dimensões que são totalmente interdependentes.
A administrativa, que cuida dos recursos e da infraestrutura, e a pedagógica, que foca no currículo e no acompanhamento da aprendizagem. Heloísa Luque é muito citada nesse ponto, porque ela explica que a figura na direção deixa de ser aquele mero burocrata. Passa a ser um líder articulador, né? Isso, alguém que mobiliza o talento humano coletivo da escola. Mas assim, não é uma transição esmagadora. Exigir que alguém que sempre focou em aprovar orçamentos e consertar telhados de repente se torne um líder pedagógico visionário, isso não é colocar muito peso nos ombros de uma só pessoa? Bom, se conectarmos isso a um panorama maior, a gente percebe que o segredo não é fazer tudo sozinho. Ah, entendi. Não é acumular funções, é distribuir. Exatamente. A nova legislação exige justamente o oposto da centralização. Não é o diretor assumindo todas as tarefas. Trata-se de articular o trabalho em equipe. É descentralizar as pressões do cotidiano escolar para que o diretor possa realmente focar no que importa. E é aí que o planejamento estratégico entra como uma ferramenta de sobrevivência e de transformação. E de compartilhamento de poder também, certo? Com certeza. O planejamento, segundo o material que estamos analisando, deve ser guiado por valores bem explícitos. Valores que buscam desenvolver competências reais para a vida? Sim, o texto cita Colombo e outros autores, destacando coisas como ensinar a pensar criativamente, resolver conflitos, analisar informações de forma contextualizada. Que é algo tão urgente hoje em dia com tanta informação falsa circulando, né? E usar matemática e estatística para a vida prática, não só para passar na prova, usada de verdade. O que significa, nas palavras do autor Paro, citado na pesquisa, compartilhar poder na tomada de decisões. Engajar os professores, os funcionários, todo mundo na elaboração de um plano gestor que reflita as diferenças socioculturais do bairro. Nossa, isso muda a dinâmica de uma forma radical. Muda mesmo, nossa, é como mudar de um regime absolutista para um parlamento colaborativo. Uma ótima analogia. O diretor não é mais o rei. Mas vem cá, será que ao compartilhar as decisões, seja sobre criar um projeto de reforço ou sobre onde colocar as verbas, a gestão não perde autoridade? Existe esse medo, né? Ou é justamente essa vulnerabilidade que fortalece a estrutura? É um paradoxo brilhante. O que a pesquisa mostra é que, paradoxalmente, dividir o poder é exatamente o que garante a eficácia da gestão. Então o medo de perder o controle é infundado. Porque a natureza da autoridade muda. A autoridade deixa de ser baseada no medo ou naquela imposição governamental cega e passa a ser baseada no respeito. No respeito e na colaboração rumo à aprendizagem efetiva. Exato. Quando os professores e a comunidade ajudam a tomar a decisão, eles também dividem a responsabilidade pelo sucesso dela. Faz todo sentido. E o planejamento e essa liderança compartilhada não param nos portões da escola, né? Eles precisam transbordar para as famílias e para o entorno. Sem dúvida. A participação da comunidade é o que âncora a escola na realidade. E como isso afeta o que acontece lá dentro da sala de aula. Porque o texto cita Severino para lembrar que a escola não é um espaço desarticulado da sociedade. De jeito nenhum. Projetos educacionais precisam aproximar quem estuda da sua própria realidade. Isso combate preconceitos e dá sentido ao que está sendo ensinado. Sim, porque a aprendizagem não ocorre só quando o professor está passando matéria no quadro, não é mesmo? Ela ocorre na escola como um todo. Pelo modo como a instituição é organizada. Até na forma como as pessoas se tratam no corredor, no recreio. Exatamente. Como a comunidade é ouvida na secretaria. Um clima escolar positivo e de respeito favorece diretamente as capacidades sociais e até as capacidades operativas dos estudantes. Então, o que tudo isso significa na prática? Estamos dizendo que convidar a vizinhança e as famílias para participarem das decisões da escola tem um impacto literal e direto na capacidade de um estudante de, aprender uma equação matemática complexa ou compreender um fato histórico? Isso levanta uma questão importante. E a resposta curta é sim, absolutamente sim. É quase uma ligação neurobiológica, né? Sim, porque o ambiente democrático desenvolve a confiança. Ele reduz os conflitos diários e cria aquele sentido de pertencimento que é vital. Se a criança está estressada ou se sente ameaçada, ela não absorve nada. O cérebro entra em modo de defesa. Mas se ela se sente parte de uma comunidade que a respeita, a absorção do conhecimento formal ocorre de uma maneira muito mais profunda e duradoura. É fascinante pensar que a paciência de um diretor em ouvir uma família irritada de manhã
pode afetar a nota de português do aluno à tarde. É uma rede interligada. E é por isso que a gente diz que a gestão escolar transforma a educação. Bom, tentando amarrar todos esses conceitos principais que exploramos hoje, a gente viu a necessidade urgente de recusar aquela ideia de escola-fábrica, né? Sim, o fim do taylorismo na educação. Vimos também a importância histórica da LDB, de 1996, que forçou essa mudança para a gestão democrática. E como isso exige uma articulação humana real, não só o preenchimento de papelada. Exato. Falamos sobre o compartilhamento de poder, o planejamento estratégico feito a várias mãos e, claro, como o clima escolar e a comunidade são a base para o aprendizado real. E é bom reforçar para quem nos ouve a relevância quase universal desse tema, sabe? Com certeza. Porque quer a pessoa tenha filhos na escola, quer ela atue profissionalmente na área de educação ou apenas faça parte da sociedade, todos nós fazemos, compreender essa engenharia social por trás da gestão escolar é essencial. É entender como os nossos futuros cidadãos estão sendo moldados, né? Como eles estão sendo preparados para lidar com um mundo que é cheio de incertezas e de avanços tecnológicos brutais. Exatamente. É a base de tudo. E para finalizar a nossa exploração de hoje, eu queria deixar um pensamento, uma reflexão que vai um pouco além do texto que analisamos. Ótimo, adoro essas provocações no final. Pois é, pensem no seguinte: se o grande triunfo da gestão democrática é a humanização das decisões e o compartilhamento de poder entre a comunidade, como essa liderança que é essencialmente humana vai se sustentar ou se transformar agora? Agora com a inteligência artificial entrando em campo, você disse. Isso. Agora que algoritmos e inteligências artificiais começam a ditar métricas de desempenho e até sugerir caminhos pedagógicos precisos, estaremos prestes a ver um novo embate entre o controle, digamos, científico das máquinas e a participação caótica mais democrática da comunidade. Nossa, é uma reflexão pesada. Um taylorismo digital, talvez. Fica aí a questão para quem está nos acompanhando. Fica mesmo a reflexão. Muito obrigada a todos que nos ouviram e mergulharam nesse assunto tão importante conosco. Até a próxima análise. Um abraço a todos e até mais.